Senhor presidente, o vereador Edson Vicente. Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Edson Vicente. Senhor presidente, secretário, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores que nos assistem aqui presente à sessão e também através da TV Câmara, uma boa noite a todos. O que me traz na tribuna esta noite também é o tema, novamente, de segurança, né? E eu tenho colhido alguns dados do que está acontecendo sobre segurança no Brasil, no Estado, e é realmente preocupante. A insegurança da segurança brasileira. A insegurança é resultado de uma sociedade que aceita conviver com uma Constituição esdrúxula, insegurança jurídica, leis benevolentes, descaso de comunidades organizadas, mazela do judiciário, fracionamento da atividade policial, inércia dos parlamentares, negligência do executivo e desarmonia nos poderes do Estado, fatores que enfraquecem as leis e desmoralizam os instrumentos de coação, justiça e cidadania no exercício da preservação da paz social, da vida e também do patrimônio do Brasil. A sociedade brasileira inicia a segunda década do novo milênio com os indicadores de criminalidade ainda muito preocupantes. E pior do que isto, sem uma definição de políticas claras de como lidar com o problema. A insegurança pública persiste como grave obstáculo à consolidação das nossas instituições demográficas ou democráticas. O patamar da taxa de homicídio está estabilizado em 26 homicídios por 100 mil habitantes para o país como um todo. Quando analisamos, contudo, as peculiaridades da realidade regionais, identificamos taxas alarmantes em alguns estados. As evidências disponíveis reforçam o diagnóstico do perfil predominante das vítimas que não mudou ao longo da década. Homens jovens entre 15 e 25 anos de idade, e residentes na periferia social dos grandes e médios centros urbanos. Além disso, sabemos que os conflitos geradores dos assassinatos persistem em boa medida relacionado ao tráfico de drogas. A disseminação do crack constitui-se em um poderoso fator de risco de violência na sociedade brasileira. As características do mercado ilícito do crack tendem a potencializar relações conflitivas, em especial entre comerciantes e consumidores, gerando verdadeiras epidemias de violência. Evidências empíricas nesse sentido foram obtidas em pesquisas recentes sobre o assunto. No que se refere às políticas públicas de controle de criminalidade, continua prevalecendo a racionalidade típica do gerenciamento de crises, a despeito de alguns avanços pontuais. As secretarias estaduais de segurança pública, bem como as secretarias estaduais de justiça, persistem gerenciando apenas o problema imediato que se lhes manifesta. Planejamentos de médio e de longo prazo fundamentados em diagnósticos quantitativos e qualitativos da realidade raramente são formulados. Imaginar mecanismo de monitoramento e avaliação de projetos é coisa de outro mundo. A quantidade e a qualidade das equipes técnicas das respectivas secretarias são limitadas, o que explica, em parte, a incapacidade delas para executar em plenitude os recursos financeiros disponibilizados para o investimento. No que diz respeito à assistência prisional, persistem problemas crônicos, atingindo 480 mil presos que ocupam 330 mil vagas, ou seja, temos um déficit de 150 mil vagas. A superlotação prisional e a baixa qualidade do atendimento jurídico, educacional e laboral ao preso mantiveram-se relativamente intactos ao longo da década. O que há de novo nesse campo resume-se a duas iniciativas: a proliferação das associações de proteção e assistência ao condenado, as APACs, o que é muito bom, e a adoção das parcerias pública-privada, que é promissor. Nem tudo é um caos. Como exemplo positivo, podemos citar a política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, que está trilhando um caminho promissor, finalmente. A implantação das unidades de política pacificadora, as UPP, é a principal evidência nesse sentido, sem ignorar outras boas iniciativas que estão sendo adotadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Deve-se reconhecer que a UPP significa um modelo de intervenção governamental que supera a perversa oscilação que caracterizou as políticas de controle de criminalidade no Estado nas últimas décadas. Estas, ora, ponderam para um isolamento das comunidades em relação à ação policial. Ora, estimular uma guerra particular entre a polícia e os traficantes, e encastelados nessas mesmas comunidades.
A UPP implica a afirmação do monopólio do uso da força física pelo Estado em territórios tutelados por poderes paralelos. É a extensão de um direito elementar da cidadania, que é o direito à segurança a comunidades historicamente carentes, não apenas da presença do Estado Social, como também no Estado de Direito. A UPP não vai acabar com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, porém, pode evitar que esse comércio seja realizado com base na coerção física e psicológica dos moradores das comunidades mais empobrecidas. Não há como negar que um projeto com tais características enfrente percalços na implementação. Do mesmo modo que a UPP não pode ser cantada em prosa e verso, como a solução milagrosa para todos os problemas da violência urbana, também não pode ser desqualificada pelos eventuais deslizes que manifestem uma situação ou outra. O projeto da UPP não é perfeito. Toda e qualquer intervenção do poder público na realidade social envolve algum grau de descompasso entre o planejado e o executado, além do enfrentamento de situações não previstas inicialmente. Esses aspectos devem se constituir em oportunidades para a correção de rumo na sua implementação, que deve ser concebida como um aprendizado em processo, fazendo-se as adaptações necessárias à medida que se executa. Nesse sentido, é fundamental que ferramentas gerenciais de monitoramento e avaliação sejam incorporadas à gestão projeto UPP, aprimorando-o gradualmente. A Lei da Impunidade, Lei 12.405 de 2001, foi aprovada para acomodar a negligência dos poderes na execução penal, sem instrumento para aplicá-la. Ela aumenta as benevolências e devolve às ruas milhares de presos, desmoralizando e enfraquecendo os instrumentos de coação, justiça e cidadania, fomentando desordem, violência, criminalidade e impunidade no Brasil, indo na direção oposta dos países desenvolvidos, onde se pune com rigor os pequenos crimes para evitar os crimes de maior gravidade. A sensação de insegurança que atinge 70% dos brasileiros é a maior do mundo, segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira pela Organização das Nações Unidas. A estatística faz parte do relatório global sobre assentamentos humanos do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos, que este ano aborda o tema de segurança em várias cidades do planeta. No Brasil, mais de 100 pessoas são mortas por arma de fogo em todos os dias, sendo que no Rio de Janeiro a taxa de morte por armas é maior que o dobro da média nacional. De acordo com a ONU, a guerra entre traficantes, a invasão policial e a alta densidade populacional pioram a qualidade de vida nas favelas. Rio, São Paulo registram maior a mais da metade dos crimes violentos no Brasil. O estudo da ONU também mostra que o crime está crescendo assustadoramente em grandes aglomerados urbanos na América Latina. O relatório mostra também que as taxas de crime em nível global e regional cresceram constantemente entre 1980 a 2000, aumentando cerca de 30%, ou seja, de 2.300 para mais de 3.000 por 100 mil habitantes. Crimes violentos, em particular, estão aumentando. A estatística confirma que a cultura do medo, do crime e da violência está enraizada nas maiores do país. A pesquisa foi feita em cidades de 35 países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os entrevistados responderam à pergunta: sente-se seguro quando voltam para casa à noite? Os índices mais elevados de medo vieram do Brasil, 70%, e o menor índice da Índia, 13%. Este, infelizmente, é o quadro atual da segurança pública do Brasil e, por consequência, em nosso Estado. O aparelho repressor da sociedade formado pela polícia e o judiciário estão amordaçados por um conjunto de leis que privilegiam a impunidade, dando ao transgressor muito mais possibilidade de se ver livre da punição por conta de subterfúgios legais existentes do que para os aplicadores da justiça impuni-los de forma exemplar como deve ser. Para que exista a inibição social ao cidadão que corra o risco de viver à margem da lei. E essa semana, hoje, nós tivemos divulgado na mídia aí catarinense um grande assalto num restaurante nosso aqui próximo, onde um menino de 13 anos perdeu a vida e outro de 15 está mal no hospital. É hora de nós pensarmos, amigos, em criarmos políticas públicas realmente que eduquem o nosso menor adolescente. Obrigado.